verso 19 ao verso 25. Nós estamos numa série de mensagens temáticas e o tema principal dessa série é Ame a sua igreja. Nós estamos nessa sequência de falar de diversas maneiras como você pode aí amar a sua igreja. E hoje nós vamos ver que você pode amar a sua igreja, você deve amar a sua igreja congregando. Congregar também é uma maneira de você amar a sua igreja. E essa verdade encontra-se aqui, Hebreus capítulo 10, verso 19 ao verso 25. Hebreus capítulo 10, verso 19 ao 25 diz assim: Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando nossa mútua congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Senhor Deus, muito obrigado pela leitura pública da Tua Palavra. Muito obrigado porque o Senhor nos concede essa grande bênção, Pai. Tantos irmãos de Jesus são mortos porque leem a Tua Palavra. Nós temos a grande bênção, Pai, de lê-la publicamente, de lê-la livremente. Muito obrigado por isso, Senhor. Somos gratos porque temos a Tua Palavra inspirada, poderosa, para que possamos ler, ser trabalhados, purificados através da Tua Palavra. Nesse momento queremos Te entregar esse tempo que nós ouviremos a Tua voz, que não seja eu a falar, que seja o Teu Santo Espírito a trabalhar nos corações, para a glória do Teu santo e bendito precioso nome. Oramos por isso, agradecidos em nome de Cristo Jesus. Amém. Bom, nós, nessa série que nós estamos tendo, né? A primeira maneira que nós vimos, a gente tem tratado aqui uma sequência de maneiras como nós vamos amar a igreja local. Nós vimos que pertencendo à igreja local é uma das maneiras, acolhendo também é uma das maneiras, e agora vamos ver que congregando também é uma das maneiras que nós amamos a igreja local. Isso é importante porque nós vivemos numa geração que ama estar conectada, mas uma geração que evita se comprometer. São pessoas que amam a pertencer a grupos, mas não se misturar muito, não se envolver demais. Muitos se acostumaram em ver uma igreja como um evento, ver a igreja como uma programação no final de semana, e não se acostumam a ver a igreja como uma família. A igreja é apenas um local que você vai no domingo, passa 2 horas e depois você vai embora. Por isso aqui o texto de Hebreus é importante. O texto de Hebreus que nós lemos no capítulo 10. Porque nós devemos ter em mente isso, que Hebreus foi escrito para um povo que estava sendo perseguido. O povo estava sendo perseguido porque eles renunciaram ao judaísmo, eles se comprometeram agora com o cristianismo, e eles estavam agora enfrentando essa oposição, porque eles estavam pertencendo agora, eles estavam congregando, eles estavam reunidos, e eles estavam sofrendo essa perseguição implacável. E eles podiam ficar desencorajados a congregar. Por causa da oposição, eles poderiam vir os pensamentos, né, de desistir. E é então que essa carta de Hebreus surge para lembrá-los de que congregar é a expressão da graça de Deus. Hebreus agora surge e
num contexto aqui do primeiro século, que o melhor era não estar congregando, era não estar ligado a um grupo, não estar pertencendo a um grupo, Hebreus surge e diz: olha, congregar é essencial. E é por isso que veremos hoje a importância de congregar. Congregar como um ato de amor, congregar também como meio de graça. E nesse texto que nós lemos, Hebreus capítulo 10, verso 19 até o verso 25, vai falar justamente sobre essa questão de congregar como um ato de obediência. Congregar é um ato de obediência e um ato de humildade. É isso que Hebreus começa a falar aqui no capítulo 10, verso 19 a 25. Hebreus aqui, ele olha para trás, ele olha para uma discussão que ele vem construindo durante todo o livro. Vai falar sobre o sacrifício de uma vez por todas que Cristo fez, sobre o perdão dos pecados, e ele olha para toda essa argumentação que ele vem construindo e convida os leitores para que eles se aproximem de Deus. Ele olha para tudo aquilo que ele argumentou, que Cristo foi sacrificado de uma vez por todas, que Cristo purifica os pecados, que Cristo é superior a todas as coisas. Por que ele fala tudo isso? Ele vai dizer, porque nós precisamos de confiança para entrar no Santo dos Santos. Lembre-se, no Antigo Testamento era necessário afastamento. Não era todos que podiam entrar no Santo dos Santos. Era necessário distância. E agora, na nova aliança, em Cristo Jesus, é necessário entrar. Por isso é que ele vai dizer, não deixando a nossa mútua congregação. Em Cristo, ao invés de afastamento, nós temos agora a liberdade de entrar. E a ideia que Hebreus vai tratar aqui nesses versículos, a ideia central é que as pessoas precisam se juntar em torno de Deus. Elas precisam congregar, elas precisam estar ao redor de Deus. Não por qualquer outra coisa, não por costume, mas por convicção. É necessário congregar. É necessário reconhecer que eu não sou o centro da minha fé. O centro é Deus, o centro é Cristo. É necessário entender que a minha prepotência individualista, ela precisa ser quebrada, porque eu sou apenas mais um que está ao redor de Cristo. Jesus Cristo é que ele é o nosso precursor da nossa fé. Ele é o nosso sumo sacerdote. É Ele quem nos abre caminho para que agora nós pudéssemos sentar ao redor de Deus. E aí Hebreus, construindo essa ideia, ele pergunta, e agora? Tendo em vista que o sacrifício de Jesus é tão eficaz, tendo em vista que é tão confiável esse sacrifício, é tão completo, é tão eterno, como é a resposta? Qual é a resposta do crente, daquele que foi alcançado por esse sacrifício? Aí ele vai falar de 3 atitudes. Primeira atitude, é necessário perseverar. Olhem para o autor, consumador da fé. É necessário perseverança. A segunda atitude, ele vai falar no verso 24, consideremos uns aos outros, motivar uns aos outros. Um amor ativo. Um amor que mostra a justiça e a paz de Deus. Um amor que incentiva as boas obras. Boas obras que são a marca aí desse povo santificado. Então é necessário perseverança, é necessário estimular uns aos outros e é necessário não deixar de nos reunir. Não deixar a nossa mútua congregação. Todo cristão precisa de encorajamento de outros cristãos e para isso ele não pode deixar de se reunir. É um dos aspectos mais fundamentais da igreja. A igreja, para ser igreja, ela precisa estar reunida. Ela precisa estar. Isso é importante porque tem um grande pecado hoje
que é muito relativizada. Muitos cristãos dizem hoje: eu não preciso de igreja para ser crente. Eu não preciso estar reunido para ser crente. Eu quero Jesus, eu não quero igreja. Eu quero ter comunhão com Deus, mas eu não quero igreja. Mas o livro de Hebreus nos diz o contrário. Diz que quem não congrega coloca a própria fé em risco. Quem não congrega, ele está caminhando para uma frieza. Quem não congrega, ele está caminhando para um distanciamento. O crente que abandona a comunhão, ele começa aí, sem perceber, a adorar um Deus que é reflexo de si mesmo. Começa a adorar um Deus formado pela sua própria convicção, pelos seus próprios pressupostos, e não pelo que a palavra de Deus. Então, por isso, é que Hebreus vai falar sobre essa necessidade de nós congregarmos. Por isso é que Hebreus vai mostrar de que se eu tenho um relacionamento com Deus, necessariamente eu preciso ter relacionamento com o corpo de Cristo. O corpo de Cristo, esse aqui, igreja. Com isso, meus irmãos, se você pensa que você pode crescer sozinho, isso é apenas um orgulho espiritual. Se você pensa que você pode ser melhor sozinho, se você pensa que você vai ficar mais parecido com Cristo sozinho, você acha que você consegue se aproximar de Deus sozinho, o que a palavra de Deus vai dizer é que isso tudo é orgulho espiritual. Orgulho é totalmente o contrário daquele que se aproximar de Deus. Nós precisamos se render à necessidade comum. É necessário você entregar todas as suas pistas. Entregar tudo. Não, eu não consigo sozinho. Eu não consigo ser mais parecido com Cristo. Eu não consigo me encher de Deus sozinho. Porque é na comunhão, é na congregação onde é o lugar onde o Deus vai nos moldar. Por isso, a partir desse texto, nós lemos dessas verdades, o esperado é que nós voltemos a congregar com reverência. É nós olharmos para a igreja, olharmos para isso e reconhecermos de que estarmos diante dos irmãos é estarmos diante do Deus vivo. Estarmos com a igreja de Cristo Jesus é estarmos com o corpo de Cristo. Entenda que congregar não é perder liberdade. Congregar, estar junto, não é perder liberdade. É você encontrar a verdadeira liberdade de adorar a Deus e servir junto ao povo. É congregando, você é verdadeiramente. Porque toda mentira de não congregar, toda mentira que é dita hoje em dia sobre não congregar, nasce dessa mesma raiz de pecado. Nasce de orgulho espiritual. Nasce de desejo de viver uma fé sem cruz, de uma fé sem renúncia, de uma fé sem corpo, de uma fé sem autoridade. Mas o Evangelho nos chama ao contrário disso. O Evangelho nos chama a viver uma vida de submissão. O Evangelho nos chama a viver uma vida de comunhão, uma vida de serviço, uma vida de corpo. Congregar é essencial. Congregar é um ato de obediência. Estamos obedecendo a Deus e estamos demonstrando. Mas já congregar não é apenas um ato de obediência e uma demonstração de humildade. Se você folhear a sua Bíblia em Atos capítulo 20, Atos capítulo 20, versos 7 a 12, vamos ler esse texto? Abra a sua Bíblia, Atos capítulo 20, versos 7 a 12, para que possamos ver também que congregar é o meio de graça.
Atos capítulo 20, verso 7. E no primeiro dia da semana, juntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles. Prolongou a prática até meia-noite. E havia muitas luzes no cenáculo e onde estavam juntos. Estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar abaixo. Tomado sono profundo, sobreveio durante o extenso discurso de Paulo e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, deitou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: Não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E subindo, partindo o pão, comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada. E assim partiu. E levaram o vivo jovem e ficaram não pouco consolados. Atos capítulo 20, verso 7 ao verso 12, vai mostrar também que congregar é um meio de graça, é um meio de restauração. Porque aqui nós vemos aqui no Atos 20 uma reunião em Trode. E essa reunião aqui em Trode é um retrato da graça de Deus na igreja local. Paulo prega, o jovem cochila tanto que cai da janela, morre, mas ele é então ressuscitado na comunhão. Ele estava congregando, porque ele estava junto. Na comunhão, na congregação, foi o cenário que a sua vida foi restaurada. Olha que cena linda. E amados, quantos Eúticos existem? Quantos Eúticos não existem hoje em dia? Pessoas adormecidas espiritualmente, pessoas distantes do corpo, pessoas que caem, não da janela, mas que caem da fé. Quantos Eúticos passam por nós todos os dias? Muitos estão vivos biologicamente, mas mortos espiritualmente porque se afastaram da comunhão. Mortos espiritualmente porque estão fora do corpo. E esse milagre em Trode mostra que existe um lugar onde Deus reanima os seus filhos. E esse lugar se chama igreja local. É na comunhão, é na congregação, onde Deus restaura. Desde o Antigo Testamento, Deus se manifesta no meio de povo reunido. Ele chamou do deserto, reuniu para si um povo e falava com o povo através do tabernáculo. Em Atos, quando o Espírito Santo desceu, no Pentecostes, Atos capítulo 2, desceu quando o povo estava reunido. E Apocalipse termina com o povo reunido. Começa reunião, o caminho é todo de reunião, final, termina também com a reunião. Então perceba com isso que o individualismo ele é antibíblico. Deus sempre age em um povo. Deus sempre age na congregação. E isso é importante porque existe aí um cristão que abandona a igreja e diz que eu posso adorar em casa. Eu posso orar em casa, eu posso louvar em casa. Sim, você pode orar em casa. Você não pode ser igreja sozinho. Você não pode ser mais parecido com sozinho. Você não pode crescer na fé sozinho. Porque congregar é um meio de graça. É congregando, o coração endurecido se torna sensível. É congregando que o fraco é forte. É congregando que o que está caído se levanta. É na comunhão que a cura é alcançada. Ao invés de você fugir quando você está ferido, quando as coisas começam a dar errado em sua vida, você começa a fugir porque você está ferido, porque alguém lhe feriu. Não. A cura é alcançada na comunhão.
Só é necessário que você acorde dessa sonolência espiritual. É necessário que você entenda que é congregando, é estando junto que você vai experimentar essa graça. É estando junto que você vai experimentar o mover de Deus. E com isso, você vai ajudar os eúticos da igreja. Aqueles que estão caídos, aqueles que estão adormecidos. Você vai abraçá-los, trazê-los de volta. E congregar é um meio graça. Comunhão é o ambiente. Os mortos voltam à vida. Os fracos se tornam fortes. Onde os tristes são consolados. Congregando. Nós recebemos essa graça de Deus. Congregar é um mandamento. Congregar é um meio de graça. Mas congregar também é um grande testemunho. Um grande ensaio da eternidade. E para isso eu quero que você volte a sua Bíblia lá para Hebreus. Agora não mais no capítulo 10, mas Hebreus capítulo 12. Verso 22 ao verso 29. Olha o que aqui Hebreus vai falar sobre congregar. Hebreus capítulo 12, verso 22 ao verso 29. Mas chegastes ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, e a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia e igreja dos primogênitos que estão escritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se não desviarmos daquele que é dos céus. A voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou dizendo: ainda uma vez comoverei, não só a terra, senão também o céu. E esta palavra, ainda uma vez, mostra a mudança das coisas móveis, como coisas feitas, para que as coisas imóveis permaneçam. Isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. O nosso Deus é um fogo consumidor. Hebreus aqui fala de uma visão grandiosa. Versículo 22. Mas chegaste ao monte Sião, e a cidade de Deus, a cidade do Deus vivo, e a Jerusalém celestial, e aos milhares de anjos. Congregando é que você entra pela fé nesse cenário. É isso que o autor aos Hebreus está dizendo. Olha, pela fé, congregando, nós nos colocamos nesse cenário. Monte Sião, cidade do Deus vivo, Jerusalém celestial, os muitos milhares de anjos, a universal assembleia, a igreja dos primogênitos. É nesse ambiente que nós entramos quando nós congregamos. Isso é importante porque muitos frequentam os cultos de forma superficial. Muitos vão às igrejas de forma superficial. Chegam atrasados, se distraem no celular, distraem com qualquer coisa que acontece, termina, já sai, e não entende que é esse o ambiente que nós entramos pela fé, quando estamos congregando. Por isso que o culto dominical ele é tão importante. Porque ele mostra isso. Tratar esse nosso ajuntamento com descuido é tratar de Deus com descuido. É dizer para Deus que esse cenário que é preparado, que nós entramos pela fé, nós não nos importamos tanto assim.
É por isso que Hebreus, versos 28 e 29, ele vai dizer: por isso, tendo recebido o reino que não pode ser abalado, tenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. Por quê? Porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Ele é um Deus que purifica. Ele é um Deus que exige reverência. Se você está com irreverência, nosso Deus é um fogo consumidor. É um Deus que purifica. E isso é importante para você que não congrega. Volte. Ainda. O quão importante é estar congregando. O quão importante é estar reunido. Porque a ausência do corpo é a ausência do espírito, desse calor espiritual. É necessário voltar essa vida de congregar, é necessário voltar essa vida de igreja, porque se você não está ligado ao corpo, você não está vivo. Se você está fora do corpo, você está morto. Mas você pode congregar sem um tipo de envolvimento. E a mensagem é: desperte. Deus não quer espectadores. Deus não quer pessoas inativas, pessoas passivas. Deus quer adoradores. Deus quer pessoas que façam coisas para Ele. Deus quer que você expresse a sua gratidão através do seu louvor, através dos seus dons, através do seu serviço. Deus não quer espectador. Deus quer pessoas que façam coisas para Ele. Mas você pode estar cansado ou desanimado. Para você, a mensagem é lembrar que o congregar é esse lembrete de que o reino é inabalável. Lembre-se disso. Você está cansado, você está desanimado. Lembre-se, o reino de Deus, nada pode o abalar. Nada pode tirar o que você conquista do reino de Deus. Mesmo quando tudo ao redor parecer ruir. Mesmo quando tudo ao redor parecer estar caindo, estar desmoronando. Lembre-se, o culto é o lugar onde nós lembramos que Cristo é o lugar onde nós lembramos que o nosso reino, que o reino de Deus, o reino ao qual nós pertencemos, é eterno. Mas, amados, desde o princípio, o plano de Deus sempre foi reunião. Hebreus não está inventando isso. Hebreus não está criando isso. Desde o Antigo Testamento, no Éden, o primeiro ajuntamento, Deus reuniu um povo para si. Homem e mulher viviam em plena união com Deus. Acontece que o pecado rompe esse ajuntamento. O pecado rompe essa reunião e expulsa o homem de diante de Deus. E desde então, toda a história bíblica é o drama de Deus restaurando. Desde Gênesis capítulo 3, Deus está reunindo o povo. Deus está reconciliando, restaurando a comunhão dele. Lembra no Êxodo? O povo estava escravizados, longe de Deus. Deus manda agora Moisés para que ele reúna o povo e ele tira o povo do Egito agora para que Deus pudesse então estar reunido com o povo redimido. Os salmos, os profetas, justamente mostram essa comunidade. Todos os salmos eles eram cantados comunitariamente. No ministério de Jesus, Jesus comprou para si o povo. Na igreja primitiva, o Espírito Santo desceu quando o povo estava congregando. Todas as cartas do Novo Testamento são mandadas para igrejas ou pessoas que estavam pastoreando igrejas. Todas as cartas vão falar sobre pessoas
congregando. Portanto, congregar não é uma invenção humana. Sou eu que estou inventando congregar. Não é Hebreus aqui, só Hebreus que fala sobre isso. Não. Congregar é esse movimento da graça divina. Chama pessoas, e reúne pessoas e habita com os. Podemos enxergar esse fio de ouro da história da redenção. Desde Gênesis até Apocalipse. Deus restaurando o povo. Deus reunindo. Isso é o que nos leva a congregar. Isso é o que deve nos fazer estar por isso. E hoje Cristo te chama. Não importa se você está perdido, disciplinado. Hoje Cristo chama. Porta continua aberta. Deus continua restaurando o povo. Deus continua congregando um povo. Continua trazendo pessoas para essa reunião. Mas só atravessa por essa porta, só passa por essa porta aberta quem se arrepende e crê no Evangelho. Quando nós olhamos para dentro de nós, dissermos, eu não consigo. Por mais que eu tente, por mais que eu lute, por mais que eu faça, eu não vou conseguir agradar a Deus. Você está no local certo para que você seja salvo. Se você pensa, não, eu consigo agradar a Deus. Não, você não está. Não, mas eu consigo agradar a Deus, eu consigo. Se eu fizer isso, Deus vai se agradar. Se eu fizer isso, eu consigo me justificar diante de Deus. Não. Você não está pronto ainda. A graça não vai lhe alcançar. Só é alcançado pela graça, se arrepende da sua vida de pecado, crê no Evangelho. Quando você se arrepende e crê, tudo aquilo que era vergonha se torna um grande testemunho. Eu não consigo agradar a Deus. Isso virará um testemunho. Eu consigo agradar a Deus, mas Cristo Jesus me salvou. Isso é agradável. O pastor gosta de história. Para concluir, eu quero contar aqui uma história. Conta-se aí que um homem se afastou da igreja. E certo dia o pastor foi lá visitá-lo. Esse pastor, chegou lá na casa desse irmão e eles se sentaram diante de uma lareira e os dois ficaram em silêncio. Não falavam nada um com o outro. E o pastor pegou uma lenhazinha lá da fogueira, tirou assim, deixou isolada, os dois em silêncio, e a brasa começou a se apagar. Se apagando, esfriou. Aí o pastor pegou a lenha de volta, e ela se acendeu. Colocou no fogo. Aí o homem olhou e disse, eu entendi sua mensagem, pastor. Próximo domingo, da mensagem. Distante do corpo, distante da comunhão, esfriamos. Nós morremos espiritualmente. Dentro do corpo, os ânimos são restaurados. E assim ao congregar, isolado, esfriamos. Permanecermos no corpo, somos reacendidos, semana após semana. E é por isso que os cultos são importantes na vida congregacional do cristão. É por isso que os cultos são tão essenciais. Primeiro, porque o culto semanal é um lembrete do Evangelho. Desde os primeiros cristãos, domingo sempre foi celebrado como dia da restauração, dia da ressurreição, dia em que Cristo triunfou sobre a morte.
E todos os domingos, desde os primeiros cristãos lá, eles se reúnem para lembrar o triunfo de Cristo Jesus sobre a morte. Ah, pastor, por que o nosso culto é no domingo? Por causa disso. É um lembrete do Evangelho. Cristo triunfou sobre a morte. Cada culto dominical é uma declaração. Cristo vive e nós vivemos com Cristo. É uma declaração que nós fazemos. Pode tentar apagar a nossa fé todos os dias, mas o culto semanal reacende nossa fé. O semanal nos coloca fogo em nossa fé para que nós possamos estar mais fortes. O culto é o antídoto para qualquer frieza espiritual. Cultos semanais também são importantes porque o culto semanal é um meio também de santificação. A palavra de Deus, pregada e ouvida no culto, é um dos principais meios pelos quais o Espírito Santo molda o caráter do crente. Culto à sua mente é trabalhada. O seu coração é quebrantado. Através da palavra de Deus pregada, você reflete, você pensa, você olha para dentro de si, vê os seus defeitos e tem então as suas vontades reorientadas. Olha, eu não vou agir mais desse jeito, porque a palavra de Deus disse isso. Então é congregar, é nos cultos que nós somos santificados. Então, congregar é tanto um ato de obediência, e esse ato de obediência produz essa transformação. Pregação, domingo após domingo, é um martelo quebrando nossos orgulhos, é um martelo quebrando os nossos pecados, e um espelho diante de nós, mostrando as nossas falhas. Quanto mais próximo você está desse espelho, mais falhas você vai enxergar dentro de si. Isso é o congregar. Ser quebrado pelo Espírito Santo, enxergar as suas falhas, enxergar os seus defeitos. E por isso, o crente que falta os cultos com frequência, ele perde essa sensibilidade. Ele não é trabalhado pelo Espírito Santo. Ele não enxerga as suas falhas. Ele se acostuma com o pecado. Ele se acostuma, ele vai dizer, ah não, isso não tem nada a ver. Porque lhe falta santificação. Santificação que acontece também nos cultos semanais. E os cultos também são importantes porque eles são um ato de guerra espiritual. Todo culto é um protesto contra o império deste mundo. Cada vez que nós nos reunimos no domingo, nós dizemos: Cristo é o rei desse mundo, não César. Cristo é o rei da minha vida. Cristo é o Senhor da minha vida. Se tem uma coisa que o diabo odeia, é a igreja reunida. O diabo odeia, porque na igreja reunida é onde os crentes se reabastecem de fé, se lembram da cruz e recebem ali novas forças para lutar. Por isso o diabo odeia isso. E é a primeira coisa que ele vai fazer quando ele quer afastar você, quando ele quer lhe matar espiritualmente, ele é afastar a congregação. Ele é afastar a igreja. E aí você vai começar a trocar o culto por descanso. Sabe? E aí você vai trocar o culto por lazer. Necessário. Ou você vai trocar o culto por preguiça. E essas coisas acontecendo, não se engane. É o diabo abrindo brechas aí. E dando brechas para que o diabo entre na sua vida. Pregar, você reabastece sua fé. O diabo não quer que a sua fé seja reabastecida. E por último, os cultos semanais também são importantes, porque eles são uma expressão visível de amor ao próximo. O culto ele não é apenas vertical, não é apenas nós a Deus, sim, principalmente nós a Deus, mas ele também é horizontal, uns aos outros. Nós somos encorajados quando estamos juntos. Quando os irmãos faltam, a gente fica, faltou. E a gente fica logo
triste, desanimado. Quando a gente vê os irmãos todos, que a gente fica animado, graças a Deus, nós estamos juntos. A igreja cantando. Hoje eu fiquei feliz demais, os irmãos estavam cantando. Hoje em dia eu estava escutando mais os irmãos cantando do que o próprio Ministério de Louvor. Isso encheu o coração. Olha que bênção. Isso acontece quando as pessoas estão reunidas. Isso é congregar. É amor também, é demonstração de amor aos outros. Quando você canta, quando você ora, quando você ouve a palavra, você está edificando do seu lado. Por isso, congregar não é só sobre o que eu recebo. É o que eu recebo, também o que eu recebo a palavra de Deus, mas eu tenho que oferecer alguma coisa. Eu tenho que oferecer louvor, eu tenho que oferecer encorajamento, eu tenho que oferecer os meus dons. E quando você entender isso, você vai passar de um consumidor para um adorador. Esse é o propósito pela qual Deus nos ordena pregar. Pela qual, semanalmente, temos nosso principal culto da semana, domingo. Para nos dar aí esse ritmo da graça. E assim como o corpo precisa de alimento constante, o Espírito precisa da mesa da comunhão da palavra. Assim como você precisa beber água e se alimentar todos os dias, você precisa também dessa comunhão. Você precisa de estar junto. Você precisa da palavra. Mas, quando nós nos reunimos, nós estamos juntos, somos lembrados de que está vivo, de que é Ele que nos sustenta. Por isso, entenda, culto não é um evento, não é programação, é o pulsar da sua fé, é o pulsar do seu amor por Deus. Sem culto, sem congregar, seu coração para de bater. A sua fé morre. E essa é a maneira como nós amamos a igreja. Congregando. Estamos juntos. Amém? Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado pela tua palavra. Que nos confronta com a necessidade, ó Deus, de